Era o dia 10 de abril de 1912. Richard tinha acabado de partir de Southampton, na Inglaterra, a bordo do navio mais famoso da época, apelidado de Inafundável. Como recém tinha acabado de presenciar uma quase colisão com o SS City de Nova York, ele decidiu escrever para sua esposa e relatar o infeliz e assustador ocorrido. "Minha querida Sal", escreveu ele, "saímos ontem depois de muita confusão." Mal sabia ele que apenas 4 dias depois, tanto sua caneta quanto o navio em que estava estariam perdidos para sempre no fundo do Oceano Atlântico Norte. Isso foi algum tipo de mau presságio? Richard realmente previu o que estava prestes a acontecer com o navio em que estava? Caso você ainda não tenha percebido, o Sr. Richard Geddes estava a bordo do Titanic no dia em que escreveu a carta para sua esposa. No dia 14 de abril de 1912, o navio desapareceu para sempre. Junto com ele, tantos segredos e tesouros foram parar no fundo do oceano. Demorou até 1985 para que os destroços do navio fossem finalmente redescobertos usando tecnologia de sonar de última geração. Desde então, milhares de itens do Titanic foram recuperados, e muitos deles foram expostos ou leiloados. Coisas como joias, um colete salva-vidas, um cardápio do restaurante do navio, ou até mesmo um pedaço do carpete da cabine de primeira classe cativaram a atenção do público, assim como as muitas histórias das pessoas a bordo. Cientistas até tentaram criar estratégias para recuperar o Titanic para estudá-lo adequadamente e impedir que ele se danificasse cada vez mais no fundo do oceano. Alguns sugeriram encher o que resta do navio com bolas de ping-pong para fazê-lo flutuar, enquanto outros até consideraram injetar 180 mil toneladas de vaselina. Outra ideia era usar 450 mil toneladas de nitrogênio líquido para prendê-lo em um iceberg que flutuaria até a superfície. Mas por fim, tiveram que abrir mão de todas essas estratégias em potencial, já que o Titanic está frágil demais para ser recuperado. O transatlântico pode ser um dos navios mais interessantes no fundo do oceano, pelo menos na cultura popular, mas os mergulhadores de águas profundas têm muitas outras histórias para compartilhar. Aviões também chegam às vezes ao fundo do oceano. Mergulhadores de águas profundas em Oahu, no Havaí, encontraram os destroços de um avião F-4U Corsair. Ele parece ter caído no oceano em 1946, pois não tinha combustível suficiente. Se você puder mergulhar fundo o suficiente, poderá até tropeçar em estátuas e artefatos perdidos, como os encontrados no único parque arqueológico subaquático do mundo, na costa de Nápoles, na Itália. Ele apresenta as ruínas da antiga cidade romana de Baia. As estátuas encontradas aqui são, no mínimo, de tirar o fôlego. Em uma reviravolta irônica dos acontecimentos, alguns dos equipamentos que pretendíamos usar para nos levar à Lua ficaram perdidos no fundo do mar por muito tempo. Mas como isso aconteceu? Começando no final dos anos 1960 e terminando no início dos anos 70, muitos foguetes Apollo foram lançados para orbitar a Terra e a Lua. Ao atingir altitudes de cerca de 60 quilômetros, a primeira parte da espaçonave, incluindo os motores, precisava se separar. As pessoas pensavam que esses componentes haviam sido destruídos ou perdidos para sempre, mas foram mesmo? Em 2012, uma equipe de especialistas descobriu vários motores de foguete a 4 quilômetros da costa da Flórida. Desde então, eles passaram por um plano de renovação de 2 anos e agora estão em exibição no Museu de Voo de Seattle. Você pode imaginar se deparar com uma cidade inteira debaixo d'água? Em 2001, uma cidade perdida foi descoberta no Golfo de Cambai, na costa da Índia. Alguns arqueólogos acreditam que seja a cidade mais antiga da história. Em comparação, ela é quase do tamanho de Manhattan e possui paredes maciças e até praças. Foram encontradas peças de escultura, obras de arte e até mesmo o que parecia ser móveis de madeira antigos, que se acredita serem de 9.500 anos atrás e 5.000 anos mais velhos do que qualquer cidade descoberta anteriormente. Ok, que tal um rio subaquático? Não consigo nem imaginar como seria, mas alguns mergulhadores de profundidade afirmam tê-lo visto ao sul de Tulum, no México. Isso é possível mesmo? Bem, não realmente, já que o cenote Angelita não é um rio verdadeiro, mas um tipo muito especial de ilusão de ótica. Ele é formado por uma haloclina, ou seja, uma nuvem de sulfeto de hidrogênio no fundo dessa caverna submarina. Parece que você pode nadar através dessa nuvem e que isso faz você se sentir como se estivesse nadando em um corpo de água corrente. Nem todas as coisas descobertas debaixo d'água são objetos inanimados. Alguns deles são realmente criaturas marinhas bastante assustadoras. Uma água-viva pode não estar na sua lista de coisas a serem observadas se você não puder evitar as ferroadas.
Mas essa gigante, também conhecida como água-viva juba de leão, é a maior espécie conhecida do seu tipo. Justamente, você só poderá vê-la se acontecer de mergulhar nas águas do Ártico, norte do Atlântico e norte do Pacífico. Você certamente vai percebê-la, pois ela mede 36 metros do topo até a ponta de seus tentáculos. Quando se trata de mergulho em alto mar, muitas pessoas procuram descobrir algum tesouro perdido. Um mergulhador teve a sorte de literalmente ganhar na loteria quando encontrou quase $1 milhão de um tesouro no fundo do mar. Isso foi em 2015, quando esse sortudo estava nadando na costa da Flórida. O que ele encontrou, você pergunta? Bem, cerca de 51 moedas de ouro, 12 metros de corrente de ouro e uma única moeda rara que foi feita personalizada para o rei da Espanha, Filipe IV. Falando em pessoas procurando por tesouros perdidos, mergulhadores às vezes também encontram navios piratas. Em 2015, eles descobriram na costa da Colômbia um desses naufrágios piratas que era do século VIII. O valor desse navio esquecido foi estimado entre 4 bilhões e 17 bilhões de dólares, pois continha tesouros, pedras preciosas, ouro e inúmeros outros itens realmente valiosos. Em comparação, uma ilha inteira nas Bahamas está em disputa por 75 milhões de dólares. Um computador é a última coisa que você esperaria descobrir debaixo d'água, certo? E esse não é um computador normal, mas um bem antigo. No entanto, alguém encontrou ele entre 1900 e 1901 no local de um naufrágio localizado em uma ilha grega. Os pesquisadores acreditam que essa estranha engenhoca de pedra seja a forma mais antiga de um computador. Ele foi projetado para servir a muitas finalidades, como prever posições astronômicas e eclipses no calendário. Como a humanidade perdeu a maior parte da tecnologia usada naquela época, foi maravilhoso redescobri-lo tantos anos depois. Ele nos permitiu reunir muitas das realizações dos antigos gregos. O computador está agora no Museu Arqueológico Nacional de Atenas, caso você queira verificá-lo pessoalmente. Esse deve ser um dos lugares mais misteriosos da Terra. Chama-se Fossa das Marianas e é a parte mais profunda dos oceanos do nosso planeta. Nós realmente não sabemos quão profunda ela é, pois é muito difícil de medir, mas tem cerca de 11 quilômetros de profundidade, ou 5 vezes mais que o Grand Canyon. Esse enorme buraco subaquático foi estudado em 1875 usando uma corda pesada. Em 2012, o diretor de cinema canadense James Cameron chegou ao fundo dele na embarcação submersível Deep Sea Challenger. Algumas das criaturas mais bizarras do planeta vivem nesse lugar, incluindo o polvo Dumbo, um pepino do mar e o tubarão duende. A Fossa das Marianas recebeu esse nome devido às vizinhas Ilhas Marianas, que são chamadas Las Marianas em homenagem à rainha espanhola Mariana da Áustria.